Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Show. Estão chegando aí, sejam bem-vindos. Stephanie, tudo bem? Maravilha. Galera do primeiro ano, sempre presente, gosto disso. Parabéns pelo engajamento de vocês. Importante demais que vocês continuem participando, cumprindo as tarefas e se engajando nesse esforço que o colégio está fazendo para não deixar a gente distante. Bom, pessoal, e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, né? Hoje eu vou mais devagar, porque nós vamos entrar agora num terreno mais complicado, tá? Esse assunto é mais, diria assim, complexo, tá? Ele envolve mais informações que talvez vocês não tenham. Até agora, vocês tinham umas informações necessárias para entender tudo. Mas esse tópico, especialmente o 5.3, onde nós vamos começar agora, ele tem umas informações que possivelmente vão ser novidade para alguns de vocês. Então, mais do que nunca, não entendeu? O professor repete, tenta de outra forma, que desse jeito aí eu não estou conseguindo acompanhar. Combinado? Então eu vou começar com 3 informações que eu considero fundamentais para você seguir esse texto. E eu queria pedir a vocês, antes disso, que dessem uma lida, quem não tiver lido ainda nesse texto, daqui para amanhã, porque eu pretendo terminar amanhã o tópico 5.3, se tudo der certo, se a gente conseguir entender bem. Então, para isso, eu preciso que vocês leiam, para poderem me dizer amanhã se essa linguagem ficou muito distante da realidade de vocês, se ficou difícil de interpretar. Tá bom, gente? Por hora não tem cálculo, vocês sabem disso, é apenas interpretação. Mas tem umas coisas bem rebuscadas aqui que podem dar trabalho de interpretar. Então, eu quero começar aqui com a ideia de Bohr, que vocês sabem, é o modelo que a gente considera para o ensino médio o mais avançado. Então, vocês já viram que os modelos atômicos foram se sucedendo, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Cada um deles evoluindo em relação ao anterior. Primeiro ponto aqui é que nós vamos trabalhar agora especificamente com o modelo de Bohr. Então, eu quero que você se lembre quais são as principais características, as principais inovações trazidas pelo modelo de Bohr. Vamos a elas. Lembrando que esse modelo foi proposto há pouco mais de um século atrás, em 1913. Então, primeira ideia de Bohr. O Bohr dizia, no modelo dele, que o elétron se move em uma órbita circular em torno do núcleo. Até aí, nenhuma novidade. Órbita circular em torno do núcleo, pessoal, seria assim, ó. Vou ampliar aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Isso aqui, com o sinal positivo, seria o núcleo. E as órbitas seriam esses círculos em torno do núcleo. Então, a primeira inovação do modelo de Bohr foi tratar disso aqui, dessas órbitas, do comportamento dos elétrons dentro dessas órbitas. Voltando lá para cima, para o texto dele, ele dizia assim, ó, esse movimento é influenciado pela força de atração eletrostática entre o elétron, que é negativo, e o próton, que é positivo. Traduzindo isso, professor, o Bohr entendia
que o elétron conseguia ficar circulando próximo ao núcleo, porque ele era atraído pela carga positiva do próton, que está aqui. Então, no núcleo existem prótons, partículas com cargas positivas, e os elétrons, que são partículas com carga negativa, seriam atraídos eletrostaticamente, porque já era sabido nessa época que carga positiva e carga negativa se atraem. Então, ele entendia que o movimento dos elétrons em torno do núcleo se devia a essa força eletrostática. Até aí, tudo bem. Acontece que a partir do segundo ponto ele começa a mudar em relação ao modelo de Rutherford, porque o modelo de Rutherford também dizia isso aqui. Ele vai dizer o seguinte: não existem infinitas órbitas. Existe um número limitado de órbitas nas quais o elétron pode se situar. Ele chamou essas órbitas de estados estacionários ou níveis de energia, ou camadas eletrônicas. Então, atenção, pessoal. Tem aqui 3 formas diferentes de chamar aquelas órbitas. Você pode chamar de órbitas, se quiser, fique à vontade. Pode chamar de estados estacionários, ou pode chamar, se quiser, de níveis de energia. Pode chamar do que você quiser. Órbitas, estados estacionários ou níveis de energia. Professor, se eu quiser chamar de camada eletrônica, posso? Pode também. Pode também. Então, vou repetir porque a minha internet falhou um pouquinho aqui. Essas órbitas que o modelo de Bohr traz, essas órbitas aqui, pessoal, elas podem ser chamadas por órbitas, naturalmente, estados estacionários, níveis de energia ou camadas eletrônicas. Por que isso é importante? Porque se você não souber que essas expressões significam a mesma coisa, você pode até errar um problema por falta de conhecimento. Órbitas, estados estacionários, níveis de energia ou camadas eletrônicas. Por exemplo, nesse desenho, eu tenho o núcleo do átomo, representado pelo sinal positivo, em referência aos prótons, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 órbitas. Então, em torno desse núcleo, existem 6 órbitas, 6 estados estacionários, 6 níveis de energia, 6 camadas eletrônicas. Vão se acostumando com a linguagem que é por aí. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Alguma pergunta? Todos entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todos compreenderam? Sim? Bom, então, ok. Se ninguém fez nenhuma pergunta, eu vou partir do princípio que está todo mundo me acompanhando. Hoje eu estou trabalhando com a linguagem do modelo de Bohr, que ele traz umas palavras novas, né, ali, diferentes. Então, eu faço questão da gente aprender essa linguagem para poder interpretar melhor esse texto quando necessário. Vamos adiante. Já vimos 2 pontos fundamentais chamados de princípios do modelo proposto por Bohr. Faltam ainda 4, são 6 princípios. Então, gente, o terceiro princípio é importante porque ele vai tentar dizer como se comporta esse elétron dentro de cada órbita. Então, ele diz assim, ó, um elétron está em movimento em determinada órbita com energia constante. Quanto mais distante do núcleo, maior sua energia. Gente, por favor, gravem bem essa informação porque ela é muito importante. Ó, quanto mais distante estiver do núcleo do átomo, maior a energia do elétron. Então, o que o Bohr pensou? Ele pensou no seguinte: ele associou cada uma dessas órbitas
a uma energia diferente. Por isso que ele chamava também de níveis de energia. Então, é como se cada órbita dessas só comportasse determinada quantidade de energia. Então, para um elétron ficar na primeira órbita, ele tinha X de energia. Caso ele quisesse mudar para a órbita seguinte, ele teria que ter mais do que X. Cada vez que ele se mudasse para uma órbita mais distante, teria que ter mais energia, porque essa órbita só admite elétrons com grande quantidade de energia. Tá bom, gente? Então, fazendo uma comparação aqui grosseira, é como se isso aqui fosse um bairro, né? E os pontos mais distantes tivessem casas mais caras. Então, quem mora mais perto desse ponto central mora em residências mais baratas. Quem mora mais distante mora em mansões, em chácaras. Mas é só para comparar, é para dizer para vocês que cada uma dessas órbitas tem uma energia associada a si, maior ou menor do que as outras. E quanto mais distante do núcleo, mais intensa essa energia, maior essa energia. Então, esse conceito é muito importante porque ele vai vir com força total daqui a pouco, tá? E aí vocês vão lembrar outra coisa. Olha aqui, ó. Quarto, já foi. Terceiro. O quarto diz assim, ó. O quarto diz assim. Quando um elétron recebe energia, ele salta para uma órbita mais externa. Então, veja. O elétron, ele não é obrigado a ficar para sempre numa órbita. Ele pode mudar de órbita, ele pode ir para uma órbita diferente. Se ele quiser ir para uma órbita mais distante do núcleo, ele vai ter que ganhar energia. Então, essa energia ela pode ser por aquecimento, né? Então, se eu aproximar um objeto de uma chama, essa chama vai aquecer os elétrons que estão nesse objeto e ele vai receber essa energia, eles vão receber essa energia. Essa energia pode vir de uma corrente elétrica, de um circuito elétrico. Então, qualquer forma de energia serve, contanto que essa energia seja absorvida pelo elétron, condição necessária, indispensável, para que esse elétron consiga acessar a uma órbita mais distante do núcleo. Então, esse elétron que está bem perto do núcleo, que tem pouca energia, que não consegue sair dessa órbita porque não tem energia suficiente para isso, se eu aquecer esse material, fornecendo energia térmica, calor, ele vai receber essa energia. Quem recebe energia é o elétron, tá, pessoal? Quando você aquece um pedaço de metal, quem recebe a energia térmica, o calor da chama, são os elétrons. E os elétrons passam, então, para órbitas mais distantes, graças à energia extra que receberam. Ok? Já fomos 4 princípios, só faltam mais 2. Tudo isso está dentro do combo, do pacote, que é o modelo de Bohr. Aquele modelo que traz uma série de inovações em relação aos modelos anteriores. Tudo bem até aí? Show. Maravilha. Qualquer pergunta, deixa aqui no chat, ou desmuta o microfone e joga para cá. Muito bem. Seguindo em frente, vamos para os 2 últimos princípios. Os 2 últimos princípios, para a gente ver depois quais são as consequências disso. O 5º princípio diz assim, ó, é o contrário do 4º. O 4º diz que o elétron recebe energia e vai para uma órbita mais distante. Professor, e se ele, ao invés de ganhar energia, ele perder? O que acontece com ele? Ora, se ganhando energia ele vai para uma órbita mais distante, perdendo energia ele vem para uma órbita mais próxima do núcleo. Tá? Então, se ele perde a energia que ele havia adquirido, ele retorna para a órbita anterior, mais próxima do núcleo. E aí acontece um fenômeno que o Bohr foi quem explicou. Quando esse elétron retorna
para a camada mais próxima do núcleo, para a órbita mais próxima do núcleo, ele meio que devolve essa energia que ele havia ganho na ida, mas agora na forma de radiação eletromagnética. Eita, professor, está começando a ficar complicado. O que é radiação eletromagnética? Guarda essa pergunta que daqui a pouco eu te respondo. Mas eu vou reforçar aqui. O elétron estava numa órbita próxima do núcleo. Eu aqueci o material do qual ele faz parte. Ele recebeu energia calorífica, energia térmica, foi para uma órbita mais distante do núcleo e depois voltou para a órbita de origem, porque ele sempre volta, tá? Ele sempre volta. É como uma pedra que você atira para cima, mas ela vai voltar. E aí, quando volta, lembra que ele tinha recebido energia calorífica, energia térmica? Pois é, ele transforma essa energia térmica que ele tinha recebido em energia luminosa, em radiação eletromagnética. Quem não tinha associado ainda, radiação eletromagnética, entre outras coisas, pode ser luz, luz visível. Já trato disso com vocês. Então, funciona sempre assim. Quando o elétron sai da órbita mais próxima para mais distante, ele recebe energia. Quando ele volta para a órbita de origem, ele devolve essa energia. Só que ele devolve essa energia na forma de luz. Vamos já ver isso com uma imagem que fica bem bacana. E, gente, se vocês chegaram até aqui, vocês têm fôlego para ir até o sexto. O sexto princípio é o que dá mais trabalho. O sexto princípio diz assim, ó. A quantidade de energia absorvida ou liberada ao mudar de órbita corresponde à diferença entre os níveis. Então, veja, como é que funciona isso aqui, para você ir entendendo comigo. Cada órbita tem uma energia específica, sendo que a mais próxima é a menor de todas, a menor energia, e a mais distante é a maior de todas. Então, para que o elétron passe, por exemplo, da primeira órbita para a segunda, ele precisa receber a quantidade de energia correspondente à diferença entre as duas. Se ele receber uma quantidade de energia menor do que essa diferença, ele não dá esse salto. Ele não consegue passar. Então, vamos colocar números para vocês entenderem melhor. Vamos associar a energia da primeira órbita com o número 100. E a energia da segunda órbita com o número 300. Uma hipótese. Então, energia da primeira órbita, 100. Energia da segunda órbita, 300. Qual é a diferença entre as duas? 200. Então, para um elétron que está na primeira órbita saltar para a segunda órbita, tem que receber 200 unidades de energia. Qualquer coisa menor do que isso não é suficiente para ele ir para a segunda órbita. Então, o Bohr criou uma expressão para isso. Ele disse assim, ó, a energia é quantizada. Quantizada. O que é que significa isso, professor? Essa energia, ela tem um mínimo, tá? Um mínimo de valor inferior ao qual não é suficiente para que haja mudança de órbita. A energia é quantizada. É um pacote fechado. Não dá para fracionar. Se era para ser 200 e eu só forneci ao elétron 199, ele não vai mudar de órbita. Se era para ser 200 e eu forneci 202, ele já muda de órbita. Tá? Então, ele só pode mudar de órbita, em outras palavras, quando ele receber a energia correspondente à diferença entre as órbitas. E aí, pessoal, isso aí abriu um campo de pesquisa que vocês vão conhecendo aos poucos. Veio a física quântica, veio a mecânica quântica, todas baseadas no conceito de quantização. Os elétrons absorvem e liberam energia em valores determinados, denominados quanta. Por isso que ele dizia que a energia é quantizada. Bom,
Esses são os 6 princípios norteadores do modelo atômico de Bohr. Vocês não vão precisar, pessoal, decorá-los, nem vão precisar recitar isso numa prova, como se estivessem recitando um poema. O que vocês precisam saber, e é isso que nós vamos tratar no restante da aula de hoje e na aula de amanhã, é quais são as consequências práticas disso. Preparados? Ok? Então, a aula de hoje, né, que já vai na metade, ele passa rápido demais, foi para mostrar a vocês que o modelo de Bohr não era só um rostinho bonito, não era só uma inovação, uma moda, uma recalchutagem do modelo de Rutherford. Não. O modelo de Bohr, ele realmente revolucionou, ele mudou quase que completamente o tratamento que era dado aos fenômenos, tanto na física quanto na química. Vou falar uma coisa para vocês. Se alguém perguntar para vocês quem foi o grande responsável por todo o progresso tecnológico no século XX, podem apontar sem medo de serem censurados. Foi o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr iniciou uma nova era para a humanidade. Não à toa que o século XX é o século das luzes, é o século em que a ciência engrena de vez, né, e muda completamente a face do planeta. Porque o modelo de Bohr trouxe todos esses recursos que nós vamos conhecer agora. Bom, então vamos voltar um pouquinho aqui no texto. Vamos lá para o início do nosso texto, que não começa nessa página, né? Começa na página anterior. E vamos ver o que acontece aqui na prática, né? Quando eu aqueço um metal. Vamos lá. Aqui, pessoal, na ponta desse suporte, tem um metal chamado bário. Aquele bário lá da tabela periódica, lembra? Bário é um metal, tá? O bário vai ser aquecido aqui. Se vocês olharem para o bico dessa chama, vai ter uma cor meio esverdeada, né? Cor meio esverdeada. Se fosse outro metal, será que seria também uma cor meio esverdeada? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então a explicação aqui vai vir da seguinte forma. Quando eu aqueço o bário numa chama, os elétrons do bário, lá daquelas primeiras camadas, recebem a energia calorífica, saltam para órbitas mais distantes, esse salto tem até um nome, salto quântico, e depois retornam. E quando retornam, eles transformam a energia calorífica que tinham recebido em energia luminosa, nesse caso na cor verde. Professor, por que é na cor verde? Tem outros exemplos de outros metais em outras cores, vamos já mostrar para vocês. Então, antes que eu explique por que cada um tem uma cor diferente, vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu tenho bem aqui. Para que a gente possa exemplificar aqui bem direitinho. Nesse caso aqui, ó, aproveitando para vocês, eu tenho um equipamento que foi montado para determinar qual a cor da chama produzida pelo aquecimento desse metal. Tá certo? Então vamos lá. Esse metal, ele vai ser aquecido aqui, ó, nesse suporte. Quando ele emitir uma luz, a luz vai ser captada pelo colimador. O colimador vai trazer essa luz para um prisma. O prisma vai decompor essa luz. E essa luneira de observação vai filmar a luz depois de ser decomposta. Então, vamos repetir aqui a experiência. Aqui eu tenho uma chama. E aqui eu tenho um pedaço de metal sendo aquecido, tá? Em contato com a chama. Aquecido, os elétrons vão receber energia, vão dar aquele salto inicial para uma órbita mais distante.
Quando voltarem para a órbita de origem, vão emitir uma luz com determinada cor. Essa luz vai ser captada por um equipamento chamado colimador, que vai levar essa luz até um prisma. O prisma vai decompor essa luz e essa luz vai ser captada por uma luneta de observação na forma de um espectro. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é um espectro. Aqui. Quando a luz passar pelo prisma, ela vai sofrer uma decomposição em suas cores fundamentais, como se fosse um arco-íris. Só que, diferente do arco-íris, essas cores, essas faixas, elas são descontínuas. Aqui, por exemplo, você tem violeta, mas é um violeta que não é contínuo, tem falhas. Então, isso aqui, pessoal, vai formando, olha que interessante, uma espécie de impressão digital com aquele tipo de material específico. Tá? Esse espectro que é visto pela luneta, né? Esse espectro ele pode ser, inclusive, impresso. Aqui, ó, como se fosse um código de barras. Código de barras. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando você faz esse teste da chama, de acordo com a cor do espectro, com o aspecto dele, de acordo com as faixas, com a continuidade das faixas, ou com a descontinuidade das faixas, você sabe exatamente qual material que tinha aqui. Resumindo, pessoal, primeira consequência do modelo de Bohr, você consegue descobrir de que material você está tratando, por exemplo, ainda que seja um material que você não conhecia, fazendo um teste de espectroscopia. Tá? Então, a primeira consequência do modelo de Bohr é possível descobrir de que material eu estou tratando usando uma espectroscopia como essa aqui. Isso aqui é um equipamento bem rudimentar, mas é claro que hoje existem espectrofotômetros, que é o nome desse equipamento, super modernos. Então, mesmo que você encontre 1 grama de um metal no meio de uma rocha perdido, você vai saber que material é esse pelo tipo de espectro que ele vai produzir. Bom, a nossa aula está caminhando para o final, mas deixa eu perguntar para vocês. Ó, eu já mostrei os princípios do modelo de Bohr, os 6, e já disse para vocês uma das consequências do modelo de Bohr, um avanço trazido por ele. Que avanço foi esse, professor? O modelo de Bohr me permite descobrir qual o material com o qual eu estou lidando, fazendo um teste de espectroscopia como aquele que eu mostrei para vocês. Eu aqueço o metal, um equipamento faz a leitura da chama que ele produziu quando aquecido, e cada metal tem um espectro diferente de qualquer outro, como se fosse uma impressão digital. Entenderam isso? Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Tá certinho? Me diga uma coisa, vocês tinham visto isso no 9º ano? Não? É novidade para vocês? Sim? A gente já tinha visto o tio. Já tinha visto? Oh, que bom, que bom. Eu sei, a Já, gente mas já não viu, tão, mas... não tão aprofundado. Pronto, pronto. Maravilha. Ótimo. Muito bom, pessoal. Então, eu quero que vocês, daqui para amanhã, releiam esse texto, tá, que fala sobre esse assunto, porque a aula de amanhã eu vou trazer mais detalhes sobre esse espectro, tá, e novas inovações tecnológicas trazidas pelo modelo de Bohr. Por exemplo, amanhã nós vamos discutir isso aqui, pessoal. Vamos discutir isso aqui. Eu vou reforçar para vocês, para quem não tiver estudado isso na física ainda, o que é o espectro eletromagnético
E quero falar também para vocês, isso aqui são todas as faixas do espectro eletromagnético, tá? E quero falar para vocês também, ó, leio esse texto aqui, ó, a espectroscopia abre novos caminhos. Quero falar para vocês também do que está bem aqui, ó. Depois que nós vimos o modelo de Bohr. Pronto. Como interpretar isso aqui, tá? Isso é importante. Então, amanhã nós vamos destrinchar isso aqui para vocês. Como é que eu interpreto esse gráfico? O que são esses níveis? O que é essa energia? O que são essas cores? Então, tudo isso aqui a gente vai amanhã desdobrar. E eu falei para vocês, vamos ver se dá tempo de mostrar isso aqui, mas se não der tempo eu reforço amanhã, que cada material tem uma chama diferente. Por exemplo, esse primeiro material aqui, ó, pessoal, isso aqui é estrôncio, ó, isso aqui é estrôncio, tá? A chama dele é bem vermelhinha. Quando você faz aquele teste aqui de espectroscopia, a chama dele é bem vermelhinha. Se fosse, por exemplo, vamos mudar aqui para outro tipo de material. Tem outros aqui, se não der tempo de mostrar hoje, eu mostro para vocês amanhã. Mas, enfim. Acho que eu vou ter isso mais à frente. Mas, assim, ó. Como você faz com o bário, você faz com o estrôncio, faz com o sódio, faz com o mercúrio, cada material ele vai emitir uma chama em cor específica. Então, pelo teste da chama, você descobre que material é aquele, tá? É assim, por exemplo, que se faz quando você... Todos esses metais, normalmente, eles são encontrados em rochas na superfície do planeta. Você leva para um laboratório, faz o teste da chama e descobre de que material você está tratando. Esse, particularmente, é o estrôncio. Vocês vão encontrar aqui no livro de vocês. Ó. Quando os átomos do elemento químico estrôncio são submetidos à chama do bico de Bunsen, emitem uma mistura de todas as cores que aparecem em seu espectro de emissão. De tal mistura, predomina o vermelho, e a luz é percebida pela visão humana como um vermelho carmim. Tá? Então, isso aqui você vai para cada tipo de metal, para cada tipo de material diferente. Amanhã eu vejo outros exemplos com vocês. Beleza? Dúvidas até aí? Tranquilo? Então, não precisam fazer exercícios hoje ainda, tá? Podem fazer apenas a leitura do texto, que amanhã a gente faz, então, os exercícios desse tópico, para que vocês possam, então, passar adiante. Tudo bem? Perguntas? Fique à vontade. Tudo bem, tio. Ok. Não, tio. Certo. Tínhamos mais uma coisa para acrescentar? Não, galera, é isso. Qualquer um de vocês que tenha dificuldade de acesso ao material, se não tiver o livro, explica para a coordenação ou fala com a gente, porque é muito importante, principalmente a partir de agora, vocês terem o livro para poder acompanhar, tá, pessoal? Porque a leitura desses textos, a interpretação deles é fundamental para o aprendizado de vocês. Beleza? Beleza. Ok. Tem uma pergunta aí, amanhã a gente vai responder essa pergunta, tá? Lá no final da sessão, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Pronto. O cobre é um elemento químico utilizado em fogos de artifício para obter a cor azul durante as explosões. Com base no modelo de Rutherford-Bohr, explique por que ocorre a emissão da cor observada. Então, ó, eu já vou adiantar para vocês aqui, para quem quiser pesquisar sobre isso, que os fogos de artifício, pessoal, têm essas cores variadas graças a Bohr. Cada um desses espectros que vocês observam aqui, cada uma dessas cores diferentes, foi um metal acrescentado a esse fogo de artifício. Então, essas cores diferentes que vocês observam nos fogos de artifício, vem justamente, cada uma delas, de um metal específico. Né? Então, é outra inovação tecnológica que é fruto do modelo de Bohr, as cores dos fogos de artifício. Não sei como é que os fabricantes colocam isso aí dentro. É uma mistura de metais pulverizados e que na hora da explosão, cada um emite uma cor específica de acordo com a sua natureza. Tá? Daí a beleza do fogo de artifício. Maravilha, pessoal. É isso. São essas
ideias que a gente tinha para hoje. Amanhã nós voltaremos a conversar sobre esse assunto. Obrigado pela participação de vocês. E até lá. Amanhã em outro horário, lembra? Amanhã é um horário diferente, às 14 horas. Combinado? Combinado, tio. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de sempre. Valeu, tio. Até amanhã. Ótima aula de inglês, então. Até amanhã.